Qual que é a sua versão sobre a morte do prefeito Celso Daniel? Celso Daniel, prefeito, o que ele fez? Ele pegou 3 membros lá, uma quadrilha. Esse esquema funcionava no lixo, no transporte, o poder tudo pode. Ou você constrói a ponte, ou nós vamos dar a concorrência para o segundo colocado. Que eles chegam armados, o Sérgio Sombra joga um revólver em cima da mesa. Assim, eu fui lá procurar o Lula depois para pedir ajuda para ele. Não, foi nesse dia que eu vi que ele era dissimulado. Mara, você já foi ameaçada de morte? Qual que é a sua versão sobre a morte do prefeito Celso Daniel? Minha versão? Como é que você acompanhou o caso de perto, sua família foi envolvida, eu queria ouvir o teu lado. Então, eu tenho um lado desagradável, porque... Tudo bem falar desse assunto? Não, tudo bem. Não, é desagradável porque foi quase uma premonição da morte dele. Mas o que aconteceu na gestão do Celso Daniel, em Santo André, do ano de 97, por aí, que começou um esquema, né? O Celso Daniel, prefeito, o que ele fez? Ele pegou 3 membros lá, uma quadrilha, né? Um era o secretário municipal de serviços, secretário de serviços municipais, o Klinger. O outro era o Sérgio Sombra, que era conhecido como o capanga dele. Outros diziam que eles tinham um relacionamento mais profundo. E o outro era o Ronan Maria Pinto, que era o empresário. Então, o que esses 3 faziam? Eles visitavam os empresários. Todo mês tinha um dia onde eles iam lá fazer a coleta, recolher o dinheiro. No caso do meu pai, né, era a empresa de ônibus, então tinha uma tabela de quanto que meu pai deveria pagar por ônibus. Mas isso Era foi... muito, Mara? Era muito porque era muito ônibus. E daí, né, ia somando tudo aquilo e todo mês. Quanto? 40 mil por ônibus. E aí, assim... Por ônibus? Por ônibus. Tipo, tinha uma tabela. Isso dá quanto? Por mês? Dá um... Você lembra? Uma Não sei grana. quantos ônibus Vai, dá. vamos dizer que fossem 100. Né? Uau. Então é muita grana. Muito legal. E aí, assim, só que meu pai era um empresário. E isso, assim, esse esquema funcionava no lixo, no transporte, nas multas, enfim. E só que além do dinheiro, né, dessa caixinha que eles chamavam, tinha coisa pior. O quê? Eram retaliações administrativas. Então, por exemplo, meu pai ganhou uma licitação, ganhou uma concorrência para fazer, para explorar um corredor, né? E aí, na concorrência dele, ele tinha que construir um terminal, fazia parte do projeto. Aí, assim, no meio do caminho, primeiro que a minha irmã, que trabalhava junto na empresa, os meus 2 irmãos trabalhavam com meu pai, a minha irmã começou a seguir os caminhões do material do terminal. Então, aí, porque eles superfaturavam e tudo a gente tinha que pagar. E aí minha irmã resolveu seguir o caminhão e descobriu que com o dinheiro do meu pai, coitado, construíram 3 terminais. O que meu pai estava construindo e mais 2 que a prefeitura construiu com o material dele, que era desviado. Depois que eles mudavam os contratos. Então, assim, o Klinger virava para o meu pai e falava assim, agora você tem que construir uma ponte. Aí meu pai falava assim, como assim? Eu não tenho dinheiro, não tem ponte no contrato, não tem assim. Ele virava e falava assim, o poder tudo pode. Ou você constrói a ponte,
ou nós vamos dar a concorrência para o segundo colocado, que era o Ronan Maria Pinto, que fazia parte da quadrilha. Então, meu pai virava e falava, amém. Fora assim, que ele era extorquido, eles iam armados para pegar o dinheiro. Não é que era uma coisa assim, tudo bem, se você não der esse mês. Aí teve um mês que meu pai resolveu se rebelar porque ele morria de medo. Né? Morria de medo de denunciar, porque na cabeça dele todo mundo era comprado ali, porque era um esquema pesado. E aí eles simplesmente tiraram a principal linha que meu pai explorava. Ou seja, a partir daquele mês que ele tipo, tentou não pagar para ver o que acontecia, tiraram a linha, a empresa nunca mais saiu do vermelho. Então, esse tipo de retaliação que eles faziam, nossa, era pior que o dinheiro. E quando a família resolveu denunciar? A família não resolveu, quem foi lá fui eu, porque... Você. O que aconteceu? Você até conversou com o Lula, não foi? Foi, mas depois. Porque quando isso estava acontecendo, então primeiro meu pai tentava conversar com o Celso Daniel. Mas o Celso Daniel parou de atender meu pai. Entendeu? Mandava ele falar com o Klinger, que era o secretário, que ia armado buscar o dinheiro e que era quem engendrava toda a história, porque ele era o inteligente da turma, mas assim, de uma truculência, ele humilhava meu pai, sabe? De um jeito. Então, assim, só o Klinger falava com meu pai, o Celso Daniel não falava mais. E como o irmão dele era nosso vizinho, é uma coisa assim, meu pai era amigo do pai do Celso. Aí o meu pai começou a falar com o João Francisco, que ele ia na minha casa, morava ali do lado, e aí primeiro ele ficou, aí depois ele começou a trazer recado do Celso Daniel. Até que chegou um dia, ele foi na minha casa, numa segunda-feira, e virou e falou assim, olha, o Celso Daniel mandou um recado, que ele vai acabar. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. E ele sempre soube, mas para ele, como era dinheiro para a campanha do Lula, tudo bem. Os fins justificavam os meios. E era esse o fim mesmo? Então, só que muita gente começou a enriquecer aí no caminho. E assim, e meu pai dando uma sinalização para ele, falando assim, não é, o que está acontecendo é uma extorsão, que eles chegam armados, o Sérgio Sombra joga um revólver em cima da mesa, assim, ó. E aí, cadê o dinheiro? Uau. Assim, entendeu? Coisa de bandido profissional. Não, nunca vi. Eu dei um gravador pro meu pai. E meu pai não teve coragem de gravar porque era um gravadorzinho, sabe? Aqueles que faz plec quando a fitinha acaba. Aí meu pai chegou e falou assim, eu fiquei com medo que fizesse plec. E daí, né? Um plec na vida. E temia por nós, né? Pela família, porque era ameaçado mesmo. Entendeu? Ai de você se abrir a boca. Então, poxa, né? Ele ficava super. Eu fui vendo meu pai adoecer, sabe? Da pessoa ir minguando assim. E aí o João Francisco chegou na minha casa para dizer que o Celso Daniel tinha sido chamado para fazer o pré-plano de governo do Lula, que era candidato à presidência, e que ele ia acabar. Era candidato? Não, já era presidente, porque isso foi 20, 19, 18, 17, 16. No dia 16 de janeiro de 2002. Você lembra tudo, hein? Eu lembro, sabe por quê? Que foi o dia que ele foi em casa. Na sexta-feira, ele foi na segunda dizer que o Celso Daniel ia acabar. Na sexta-feira, com o esquema. Que ia acabar com o esquema de corrupção. Com medo que vazasse isso na campanha? Que vazasse isso na campanha, era isso. E aí? E aí, que isso foi na segunda, na sexta-feira ele foi sequestrado. E no domingo ele apareceu morto. E por que eu lembro da data? Porque no domingo era aniversário do meu pai. E a gente estava sentado, todo mundo lá na casa dos meus pais,
meio, tipo, comemorando, a gente estava ali e tal. E daí apareceu notícia na TV que o Celso Daniel tinha sido assassinado. E aí eu nunca vou esquecer, porque tudo que meu pai tinha sofrido, tudo que esse Celso Daniel humilhou e acabou com a saúde do meu pai, e na hora que meu pai viu aquela cena, ele chorou igual um bebê, assim, de tristeza, tristeza profunda. E você acha, Mara, que... Daí depois daquilo que eu procurei o Ministério Público. Porque, assim, não tinha... Quando eu cheguei no Ministério Público, e minha família virou e falou, pelo amor de Deus, não se meta com isso. Até a advogada da família, né? Eu falei, tá bom, eu não vou. Mas eu já estava lá dentro. E aí, quando eu cheguei, que eu comecei a falar, né, do que acontecia, eles não conheciam o esquema de corrupção, o que acontecia em Santo André. Então, puxa, quando eu cheguei com essas informações, né, foi algo de peso. Foi uma bomba. Tanto que quem coordenava esse time virou um grande amigo meu, até hoje, que é o promotor José Reinaldo Carneiro, né, por conta desse dia, que um dia eu cheguei lá falando, nossa, eu preciso falar. Olha só o que aconteceu. Esse Ronan Maria Pinto, que está preso, né, e foi por conta disso que eu conheci o Sérgio Moro pessoalmente, porque eu fiz um dossiê desse Ronan Maria Pinto e fui levar para ele. E qual que era a ligação? Porque o Sérgio Moro não tem nada a ver com o assassinato do prefeito Celso Daniel. Deixa eu adivinhar. Porque Santo André foi um laboratório para o mensalão e o petrolão. E porque esse Ronan Maria Pinto... É isso? É, mas quem fez o link foi o Ronan Maria Pinto. Porque ele fazia parte, né? Ele que ajudava a extorquir os empresários e tal. E ele, depois... de muita confusão, ele foi lá e procurou o Silvinho Torres e foi chantagear o Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu. Ele escolheu esses três para chantagear. Qual que era a chantagem? Né? Ou vocês me dão dinheiro para comprar o Diário do Grande ABC, porque, inclusive, estava dando muito trabalho, porque o Diário andava falando demais, então ele queria comprar o Diário para calar a boca, né? E foi pedir um dinheirinho para calar a boca dele. Né? Agora, o mais incrível é que o Lula mandou pagar. Então, o que o Lula fez? Pegou, e é por isso que o Ronan está preso. O Ronan conseguiu ligar o assassinato do prefeito ao Petrolão, porque ele foi lá chantagear e aí mandaram pagar. Né? E quem que pagou? Porque, assim, no primeiro momento, foram pedir para o Marcos Valério. E eu fiquei sabendo de tudo isso, porque depois que o Sérgio Sombra morreu, eu fui lá no presídio falar com o Marcos Valério. E aí, o Marcos Valério foi quando ele virou e falou assim, ó, quando ele começou a pesquisar quem era Ronan Maria Pinto, que estava por trás, o que ele estava pedindo e por quê, que ele virou e falou, me inclua fora dessa. É melhor o Lula pegar alguém da confiança dele. Aí o Lula foi lá e pegou o Bunlai. Quem pagou o Ronan foi o Bunlai. E onde o Bunlai pegou o dinheiro? Com a Chaim. Então, ele pegou os milhõezinhos que o Ronan pediu, os que a gente sabe. Né? Porque eu falo, conhecendo o Ronan, tem os que a gente não sabe. Porque eu acho que 6 milhões é dinheiro para cachaça para ele. Ele não ficaria com tão pouco. Mas olha que coisa, né? Porque depois... O que aconteceu? A Chaim pagou, deu dinheiro para o Bunlai, né? E aí, na sequência, ganhou uma licitação para aquela sonda Vitória 10.000, que, inclusive, é uma das razões que o Eduardo Cunha está preso. Então, assim, eles ganharam, né? Puderam operacionalizar a sonda, essa sonda Vitória 10.000, e sem licitação, sem nada,
contrato de 1,6 bilhão e depois teve mais um contrato na sequência também sem licitação, que a Chain ganhou, assim, porque ela é bonita. Mara, você já foi ameaçada de morte? Olha, primeiro que com tudo que eu já falei, nunca nenhum petista me denunciou. Nunca. E olha que eles denunciam, porque na minha bancada lá de deputados, todo mundo que falou do Lula tomou um processo. Nunca. Nunca ninguém me processou. Por que será? Acho que você é barulhenta, né? Não, é porque eles sabem que eu estou falando a verdade. Eu não fui lá procurar o Lula depois para pedir ajuda para ele. E o que ele te disse? Então, foi nesse dia que eu vi que ele era dissimulado. Porque ele ficou me enganando, falando, ai, e aí, mas quanto seu pai tinha que pagar por ônibus, meu Deus? Sabe, fazendo uma linha, nunca ouvi essa história. E depois ele ainda virou e falou assim, nossa, e esse Sérgio Sombra? Ele não, eu acho que ele já está longe, né? Ele nem está mais por... Ai, dando uma de mané, enfim. E pior, quando eu entrei no elevador para ir embora da casa dele, veio um segurança lá, um homem enorme, botando o dedo na minha cara mesmo, fazendo patrulhamento ideológico. Falando assim, olha, você quando chegar lá embaixo, por favor, você não fale nada do teor da conversa aqui. Você vai chegar lá embaixo e vai dizer que a conversa foi sobre reabilitação. Mas você não respondeu a minha pergunta. Você já foi ameaçada de morte? Ah, não. Eu fui, mas assim, umas ameaças, nada muito sério. Você anda com segurança? Ando. Você tem medo de morrer por causa de todas essas denúncias? E toda essa investigação? Já parou para pensar nisso? Não tem. Mas não tem por que me matar. Eu já falei tudo. Senadora eleita Mara Gabrilli, deixa eu dar uma beijoca. Obrigado por você me receber, abrir a porta aqui do teu escritório para o meu programa. Muito obrigado, viu? Você tem que agradecer eles que ficaram calados durante... Eu estou acompanhando tudo aqui. Depois você mostra a eles, porque o escritório é todo aberto, então todo mundo teve que ficar em silêncio. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima entrevista. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show